O Senado Federal fez uma postagem no X falando sobre o uso de termos em inglês no português. E isso causou um pouco de polêmica e também fala sobre o Manual de Redação de Comunicação do Senado, que aparentemente é uma coisa que existe, aonde que tenta padronizar todos os textos que são feitos pelo governo para não utilizarem tantas palavras estrangeiras. Mas será que isso realmente é necessário? Será que o processo de desenvolvimento da linguagem não empresta palavras de outros idiomas e acaba nacionalizando eles? E será que a gente está tentando engessar o português na hora errada? Bom, eu sou um professor de inglês, eu sou dono de uma escola de inglês e eu sou designer de métodos. E eu vejo isso no meu dia a dia e eu noto o uso dos termos em inglês e eu pessoalmente vou ser bem sincero em te dizer que eu não gosto disso também. Eu não acho legal o fato de que a gente tem um termo em português, mas por conta da praticidade ou por conta do fato de que nós somos mais acostumados ao termo em inglês, a gente acaba utilizando menos daquele termo em português. De qualquer maneira, eu não acho que esse é o lugar do governo para meter o bedelho. Esse é um desenvolvimento que acontece naturalmente de acordo com a linguagem. E o manual de redação de comunicação do Senado eu acho extremamente problemático, tá? Porque cada uma região tem seu próprio jeito, tem suas próprias expressões idiomáticas e cada um estado vai adaptar palavras de outros países de jeitos diferentes, né? A gente já teve épocas onde que era mais comum a gente adaptar palavras do francês. Se houver um termo equivalente em português, prefiro a palavra estrangeira. Por exemplo, cardápio ao invés de menu. Esse aqui eu acho meio bobo, porque menu é uma palavra que a gente utiliza já faz tanto tempo. Esse é um exemplo perfeito de uma palavra que já foi meio que abrasileirada, né? Agora, aonde que eu vejo isso sendo muito problemático é dentro do mundo corporativo. Cara, dentro do mundo corporativo é uma bagunça. Parece que metade do tempo você tá falando inglês, né? Não é reunião, é meeting. Ou às vezes nem meeting é briefing. Não precisa disso. Tem aqui umas sugestões na postagem que eu achei meio bobas, né? Que tem currículo. Cara, óbvio que essa postagem tem uma capacidade de ser transformada em meme imensa e alguém conseguiu fazer um trabalho muito bom com isso. É muito mais chique ou melhor, conveniente falar em português. Se o que for escrever já tiver uma forma bem conhecida no Brasil institucional, use a tradução correta. Corrupção, irregularidade pontual, abuso de poder, interpretação extensiva, censura, moderação institucional, desequilíbrio entre poderes, harmonia entre instituições, pressão política, articulação democrática e blindagem garantia de estabilidade. No Senado Federal, tudo segue dentro da mais perfeita normalidade. Enquanto isso, o presidente da casa exerce sua independência com notável sintonia. Enquanto a situação aperta, sempre há uma decisão firme de Alexandre de Moraes para equilibrar o sistema. Afinal, por aqui é importante não o que acontece, é como se chama. Um fator muito importante de países que estão passando por processos de autoritarianismo é que existem altos controles que são feitos dentro da linguagem. 1974, o livro explica isso perfeitamente com o Ministério da Verdade, que é coisas que a gente já tem de certa maneira aqui no Brasil, né? Como a linguagem deles, que é altamente distorcida para poder passar os valores do partido, que é um partido único que controla todo o governo. A linguagem, ela é o instrumento mais importante dentro de países que são altamente autoritários. Por quê? O país altamente autoritário, ele é altamente frágil também. E a maior fragilidade dele está nas críticas, né? E então, como que você tem críticas que podem muitas vezes acabarem derrubando o governo, o que você faz? Você proíbe a linguagem. Você proíbe a maneira das pessoas de falarem. E é por isso que eu sempre faço uma guerra contra os crimes contra a honra. Porque a maior ponte para a gente conseguir censura no Brasil é por meio dos crimes contra a honra. A gente basicamente expande os entendimentos dos crimes contra a honra, a gente distorce as interpretações e a partir disso a gente consegue um avanço político que vai permitir com que a gente censure mais as pessoas. É isso que vem acontecendo, é isso que eu basicamente passo no meu canal, grande maioria dos vídeos. Eu acho chato quando eu tenho um aluno que utiliza muitos termos em inglês se ele tá falando em português. Apesar de que, no fim das contas, o idioma e as pessoas, elas acabam herdando essas coisas de uma maneira meio que natural, certo? O meu problema vem quando a gente começa a forçar demais e utilizar demais isso. Agora, eu não acho que é lugar do governo de pegar e falar pra você quais termos você deveria utilizar, de montar um playbook e falar, ó, agora o governo vai utilizar esses aqui, porque, meu amigo, daqui 2 anos isso vai estar desatualizado. A gente vai ter que refazer isso.
Até porque a linguagem, o país e a cultura mudam. E eu realmente acho importante a gente lutar contra essa globalização e tentar não estrangeirizar todos os nossos termos. Mas a gente não pode ser idiota e inefetivo. Se tem um termo, por exemplo, menu, que é um termo que a gente está utilizando fazem 20 anos, cara, foda-se. O problema tá com as coisas mais novas, coisas que a gente já tem em português, mas que nós estamos preferindo falar em inglês, certo? Nós temos que ser inteligentes e de maneira nenhuma isso deveria estar sendo pautado pelo próprio governo. O governo deveria estar quieto no lugarzinho dele, fazendo coisas que são realmente importantes. Quanto mais você vê isso, mais a gente está caminhando para um destino que é mais autoritário, que é mais controlativo. O governo não deveria ter prerrogativa sobre a maneira como que as pessoas deveriam escrever, até mesmo do governo. Sim, até mesmo dentro do governo, porque cada um vem de um lugar diferente. E se um lugar do qual você vem quase que não usa esses termos? Ou pelo contrário, você vem de um lugar que utiliza muitos desses termos porque você é uma cidade turística. Isso é parte da sua história. Isso é parte da sua construção de indivíduo. E não deveria ter um governo mediando e se metendo na frente te dizendo, não, você não deveria fazer isso. Algo que eu acho interessante da gente falar sobre é que o Aldo Rebelo, em 99, ele apresentou um projeto de lei que queria proibir estrangeirismos em propagandas, ou seja, em marketing, né? Para quem não sabe, o marketing, a propaganda, pelo menos antigamente, ela era a maior fronte para esses termos em inglês. Porque, querendo ou não, vinha um produto novo do exterior e ele vinha com muitos termos importados também, né? E às vezes as pessoas não sabiam ou não abrasileiravam, né? Elas queriam manter o termo daquela maneira e o Aldo Rebelo, ele propôs uma lei para fazer isso. Obviamente essa lei não passou, mas ela abriu um debate, né, sobre os estrangeirismos que aconteciam no Brasil e para você ver, né, em 99 isso já era debatido. Tá cheio de meme engraçado também nisso aqui, mas a gente tem o meme desse... eu não vou falar esse nome. CPI do Master 5 meses sem ser pautada. A bosta que a página do Senado Federal tava se preocupando em postar. Vou regular os computadores. O CPI do Master não tá 5 meses sem ser pautada, né? Disse que não. Eu acho que não tá. Mas é que tá lenta, tá. Eu acho que a delação do Daniel Vorcaro tá travando muitas coisas. O tal do layout. O layout realmente fica feio escrito, tá? O layout realmente fica feio pra caramba escrito. Ah, é verdade, né? Tinha o período da guerra também, onde que a gente... Ah, é verdade, né? Tinha o período da guerra, 1942, onde que você não podia falar nenhum outro idioma, né? Alemão, italiano e japonês você não podia falar por conta da Segunda Guerra. É, cara, a gente já teve versões disso, tá? Por isso que eu digo, a história não se repete, mas ela rima.